Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de estudo dos gases e nós, na semana passada, vimos toda a teoria. Vamos então começar os exercícios, ok? Vamos lá. Primeira questão. Uma panela de pressão com volume interno de 3 litros e contendo 1 litro de água é levado ao fogo. No equilíbrio térmico, a quantidade de vapor de água que preenche o espaço restante é de 0,2 mol. A válvula de segurança da panela vem ajustada para que a pressão interna não ultrapasse 4,1 atmosferas. Considere o vapor de água como um gás ideal e despreze o pequeno volume de água que se transforma em vapor. Calcule a temperatura em unidades de 10 elevado ao quadrado Kelvin atingida dentro da panela. E ele dá a constante universal dos gases em atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Vamos lá então. Veja a situação qual é. Ó, a figura é essa. Você tem uma panela que está ocupada com um certo volume de água e tem um espaço vazio, que é exatamente o espaço em que o vapor, a água após aquecida, transformada em vapor, é exatamente esse espaço que o vapor vai ocupar. Então, vê bem. Volume da panela, 3 litros. Volume de água, 1 litro. Número de mols que vai ocupar aqui, ó, que vai ocupar aqui esse espaço. Ó, atenção, hein? Número de mols que vai ocupar esse espaço. O volume que a gente utiliza é o volume que o gás vai ocupar. Então, a gente tem que a pressão interna é 4,1 atmosferas e ele quer a temperatura em unidades de 10 ao quadrado Kelvin. Lembrando que ele deu a constante universal dos gases. Vê bem. Pela equação de Clapeyron, eu escrevi assim, ó, PV igual a nRT, mas observem que o volume eu botei assim, ó, OC, que é o volume que o gás vai ocupar, tá? Então, a gente tem que o volume que o gás vai ocupar é o volume total da panela menos o volume de água, porque o gás só vai ocupar esse espaço aqui, ó. São 3 litros da panela menos 1 litro de água. O gás vai ocupar apenas 2 litros, tá? E aí, ó, agora é só substituir. A pressão é 4,1, o volume ocupado é o volume da panela menos o da água, que é 3 menos 1. O número de mols é 0,2. A constante universal ele deu 0,082 vezes a temperatura. 3 menos 1 dá 2, 2 vezes 4,1 dá 8,2. 0,2 eu escrevi como sendo 2 vezes 10 a menos 1. 0,2, 2 vezes 10 a menos 1. 0,082 eu escrevi como sendo 8,2 vezes 10 a menos 2. A vírgula dou para a direita duas casas, subtrai no expoente o número 2. Então, ó, pode cortar 8,2 com 8,2. Aqui, quando não fica nada, é porque tem um 1 subtendido. Então, fica 1 dividido ó, por 2 vezes 10 a menos 1 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 3, que vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 passando para cima, fica 10 a mais 3. 10 a mais 3 é 1.000. 1.000 dividido por 2 dá 500. E ele não quer essa resposta assim. Ele quer a resposta que apareça vezes 100. Então, fica 5 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Letra E. Ok? Tranquilo aí, minha gente? É uma questão simples, sem grandes dificuldades. Vamos para a nossa próxima questão. Segunda questão. As mudanças de pressão que o ar atmosférico sofre ao entrar nos pulmões ou sair deles podem ser consideradas como uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante. Ao inspirar, uma pessoa sofre uma diminuição em sua pressão ultrapulmonar
de 0,75% no máximo. Considere 0,6 litros de ar a pressão atmosférica de 740 milímetros de mercúrio. A variação máxima de volume em litros sofrida por essa quantidade de ar ao ser inspirado é de quanto? Bom, vê só. De cara, eu já sei que o volume vai aumentar. Por quê? Porque ele diz que ao inspirar, uma pessoa sofre uma diminuição em sua pressão. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, se a pressão da pessoa diminui, o volume vai aumentar. Tá bom? Já sei que tem que dar um valor maior do que esse valor inicial. Vamos lá. Pressão inicial. Eu não sei qual é a pressão inicial. Eu sei que é um valor que eu chamei de P. E eu chamei aqui como sendo 100% de P, ou seja, 1 P. Chamei somente de P. A pressão 2 sofre uma diminuição de 0,75%. Então, eu vou escrever assim, ó, era 100%, menos o que sofreu de diminuição, 0,75% de P. Muito bem. O volume inicial é 0,6 litros, ele dá a pressão atmosférica e pede a variação de volume. Como é que eu calculo a variação de volume? É o volume final menos o volume inicial, ou seja, o volume 2 menos o volume 1. Vamos calcular então o volume 2, porque o volume 1 nós já temos. Como ele diz que a transformação, a temperatura permanece constante, eu já posso escrever logo, ó, P1V1 igual a P2V2, é uma transformação isotérmica. Presta atenção. Quanto é 100%? É 100 dividido por 100, que dá 1. Não vou nem escrever esse 1, né? Porque 1 vezes P dá P. Então, a pressão P1 é simplesmente P. O volume V1 é 0,6. Quem é P2? P2 é 100% menos 0,75%. 100 menos 0,75 dá 99,25%. Aqui eu tive que botar dividido por 100, porque o número de cima é diferente, o numerador é diferente. Aqui era para ter 100 por 100, dá 1, já cortou. Então, a pressão P2 é 99,25%. Pode cortar o P, ó, de um lado e do outro, sem problema. E aí a gente vai ter que o volume V2 vai ser 100 vezes 0,6, que dá 60, dividido por 99,25, que dá 0,6045 litros. Eu já tendo V2 e tendo V1, agora eu calculo ΔV. ΔV é 0,6045 menos 0,6. Isso vai dar 0,0045, que em notação científica, que é como está nas respostas, dá 4,5 vezes 10 a menos 3, portanto, letra D de dado. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3. Suponha uma situação na qual o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior de uma lata de refrigerante, a uma pressão de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, para uma temperatura de 300 Kelvin. A massa molar do gás carbônico vale 44 gramas por mol e, assumindo que o mesmo se comporte como um gás ideal, calcule a densidade de gás carbônico na parte superior da lata. Pessoal, vê só. Você sabe, você percebe claramente que a lata tem um espaço vazio. Quando você balança, né? Você balança o refrigerante, é sacudido de um lado para o outro. Porque tem um espaço vazio ali. É nesse espaço vazio que fica esse gás carbônico, que você, ao abrir, você ouve aquele barulho. É a pressão daquele gás carbônico saindo. Muito bem.
Ele quer saber a densidade desse gás. Observem que aqui, ó, a constante que ele deu está em Joule. Se está em Joule, obrigatoriamente eu tenho que usar as unidades no sistema internacional. Ou seja, aqui, ó, eu tenho que usar aqui Newton por metro quadrado, já está. Aqui a constante está em Kelvin, a temperatura está em Kelvin, está tranquilo. Mas a massa está em grama, pessoal. Eu não vou poder usar essa massa em grama, eu vou ter que usar ela em quilograma, tá bom? Olha as respostas aqui, ó, tudo quilograma por metro cúbico. Então, eu não posso usar em gramas. Vamos lá. Ele deu a pressão, 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, deu a temperatura, 300 Kelvin, deu a massa molar, 44 gramas por mol, e que é a densidade, e ainda deu a constante. Muito bem. Como é que eu vou calcular essa densidade? Pessoal, lembra da fórmula da densidade? A densidade é massa sobre volume. E pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a gente lembra que o Nzinho, que é o número de mols, é a massa do gás dividido pela massa molar do gás. Então, a gente vai agora substituir esse Nzinho, ó, Mzinho sobre Mzão, aqui, ó. Vamos substituir, ver o que é que vai dar. PV igual a Mzinho sobre Mzão dividido vezes RT. Vê aqui, ó, passa o Mzão subindo do lugar do V e o V desce para o lugar do M. Vai ficar P vezes Mzão igual a Mzinho sobre o volume, que já é a densidade, olha, já é a densidade, e a gente pode substituir pela densidade. Então, a partir de agora é só substituir os valores. Lembrando que essa massa molar está em grama, não podemos utilizar, temos que passar para quilograma. Então, vamos ver aqui. Passando ó, para quilograma, é só passar de grama para quilograma, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Então, agora eu já tenho o valor da massa molar bonitinho. Essa foi a equação que a gente chegou na última linha aí, ó. Substituindo a pressão, 3 vezes 10 a quinta. A massa molar, 44 vezes 10 a menos 3. Igual a densidade, que é o que a gente quer. R, que é 8,3. E a temperatura, que é 300. E eu escrevi 3 vezes 10 ao quadrado. Pode cortar aqui, ó, se quiser, o 3 por 3. Vai ficar 44 vezes 10 ao quadrado, porque 10 aqui está com 10 a menos 3, dá 10 ao quadrado. Já dividido por 8,3 vezes 10 ao quadrado. Já passei dividindo. Corta 10 ao quadrado com 10 ao quadrado. 44 dividido por 8,3 dá 5,3 quilogramas por metro cúbico. Densidade do gás que está ali, né? Então, letra D de dado. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Questão 4. É uma questão tranquila essa. Considere o diagrama onde se apresentam duas isotermas, T e T', que aqui estão representadas por TA e TB. As transformações gasosas 1, 2 e 3 são, respectivamente, o quê? Bom, vê só. Observe a transformação 1 aqui no gráfico. No gráfico, quando vai do estado B para o estado A, a gente observa que a pressão permaneceu constante, ó, 1 atmosfera, ó, mesmo valor o tempo todo. E quando a pressão permanece constante, a transformação é isobárica. Então, ó, já elimina aqui, ó, letra C, D e E. Ou é B ou é A. Então, a transformação 1 é isobárica. E a transformação 2? Observe que a transformação 2 está em cima de uma isoterma, que é essa isoterma azul aqui, ó, de A. Ou seja, em cima dessa linha azul aqui de A temperatura é constante e tem esse valor, TA. Então, a transformação 2 é uma transformação isotérmica, né?
Portanto, 1 é isobárica e a transformação 2 é isotérmica. Já achei a resposta, letra B de bola. E a transformação 3, quando ele sai do estado A para o estado B, o volume aqui é que permanece constante. Portanto, se o volume permanece constante, a transformação é isocórica, lembrando que pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Portanto, letra B de bola. Tranquilo? Questão fácil, 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 sem dor de cabeça nenhuma. Próxima questão, questão 5. Na figura 1, vamos aqui para a figura. Na figura 1, mostra-se um manômetro de mercúrio, graduado em centímetros, que aprisiona uma certa massa de gás ideal em equilíbrio termodinâmico. Adiciona-se uma nova quantidade de mercúrio pela extremidade aberta do manômetro e, após o novo equilíbrio, obtém-se a figura 2. Então, ele está dizendo que, inicialmente, tem aqui uma certa quantidade de mercúrio que está empurrando o gás para cá. Depois, adiciona-se mais mercúrio. E aí, quando adiciona-se mais mercúrio, essa quantidade maior de mercúrio empurrou mais ainda o gás para cima. Tá? Sabe-se que a temperatura ambiente manteve-se constante, ou seja, transformação isotérmica, desprezando-se qualquer vazamento de gás e sendo de 70 centímetros de mercúrio a pressão atmosférica. Qual é o valor do nível X? Bom, vamos lá, presta atenção. Quando a gente fala da pressão em centímetros de mercúrio, como está aqui, em milímetros de mercúrio pode ser também, na hora que a gente for fazer as contas, a gente não vai usar mais a densidade, porque mercúrio é um líquido, né? A gente calcula a pressão do líquido como sendo dGH, densidade do líquido, vezes G, vezes a profundidade do ponto onde você quer calcular a pressão. A gente só usa dGH se a pressão for dada em atmosfera. Mas se for dada em centímetros de mercúrio, não precisa usar dGH, é só usar o número, porque a pressão dada em centímetros ou milímetros de mercúrio já está dizendo que é uma pressão de uma coluna de 70 centímetros de mercúrio. Se você quiser saber este valor aqui, aí você vai usar dGH, você usa a densidade do mercúrio, usa G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e vai usar essa altura em metros. Aí você vai achar o valor em unidades do sistema internacional, que é Newton por metro quadrado, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai usar só o número nas nossas contas, vamos usar só o número quando a pressão vier assim. Vamos lá. Primeira situação, observe que eu tenho uma linha, um nível de separação do gás com o mercúrio. Vamos marcar um ponto aqui. Esse ponto vamos chamar de ponto A. Se eu traçar uma linha até o outro lado, no mesmo nível, marcaremos um outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Pela experiência de Steven, ele chegou à conclusão que pontos na mesma linha, no mesmo nível, possuem pressões iguais. Então, posso dizer logo de cara que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Mas raciocínio. A pressão no ponto A é a pressão exercida apenas pelo gás, é só o gás que está em cima do ponto A. Então, no ponto A, a pressão é a pressão do gás. E no ponto B? No ponto B, esse tubo está aberto. Aqui não está, não tem interferência da pressão atmosférica. Mas aqui está aberto. Então, aqui tem a pressão atmosférica empurrando o líquido, consequentemente empurrando o ponto, pressionando o ponto, e tem mais a pressão dessa colunazinha aqui de mercúrio. Que coluna é essa? Quanto vale essa coluna? Nesse nível aqui o nível é 5 e aqui em cima o nível é 7. Então a gente está vendo que é 7 menos 5. Essa coluna é uma coluna de 2 centímetros de mercúrio. Então qual é a pressão no ponto B? É a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido. Vamos botar aqui.
A pressão no ponto A é somente a pressão do gás. E a pressão no ponto B é a pressão atmosférica mais a pressão de uma coluna de 2 centímetros de mercúrio. Quanto é a pressão da atmosfera? 70 centímetros de mercúrio. Isso quer dizer que a pressão exercida nesse gás aqui, nesse ponto, a pressão do gás sobre esse ponto, 72 centímetros de mercúrio. Beleza? Tranquilo, né? Isso foi com relação à figura 1. Porém, depois que colocou-se mais mercúrio aqui, você vê que o nível aqui de mercúrio subiu, ó. Era nessa linha aqui, ó, e subiu um pouco, ó. E também subiu do lado de cá. E ele quer saber quanto vale esse nível X. Vamos aqui de novo, ó. Vamos marcar um ponto agora, vamos chamar de ponto C, porque já mudou a situação em relação a esse ponto aqui, ó. Veja que o mercúrio comprimiu o gás, empurrou o gás mais para cima, e nessa mesma linha aqui até o outro lado, a gente marca o ponto D. De novo, a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Eu já chamei de P'C aqui, vamos ver por que daqui a pouco. Quem é a pressão aqui nesse ponto C? É a pressão exercida por esse gás. É o mesmo gás, mas numa situação diferente. Ele está ocupando um espaço menor. Então, a pressão no ponto C, eu vou chamar de P', para não botar de PG, P do gás, eu vou botar P'G, que é uma nova situação. Então, no ponto C, a pressão é P'G, a pressão nova nessa situação do gás. E quem é PD? É a pressão do gás aqui, desculpa, PD é a pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna aqui, ó, até aqui embaixo, até o ponto D. Que é a pressão atmosférica é 70, mais a pressão dessa coluna. Quanto é que vale essa coluna? Não sei. Essa aqui valeu 7 menos 5. Aqui é 5, né? Repetindo, ficou 7 menos 5. Então, esse nível é 10, aqui é 10. Vai ficar x menos 10. Então, a pressão no ponto D vai ser a pressão atmosférica, que é 70, mais a pressão dessa coluna, que é somente a altura dela, que é x menos 10. Muito bem. Maravilha aqui, vamos lá. Mas veja que o gás mudou de estado daqui para cá. Então, houve uma transformação, e essa transformação, ele disse que era uma transformação isotérmica. Como é uma transformação isotérmica, já pode escrever logo P1V1 igual a P2V2. Vamos voltar aqui para lembrar. Quem é a pressão P1 é a pressão do gás nesse ponto, ó, 72 centímetros de mercúrio, é o PG. E quem é P2? P2 é a pressão do gás nessa segunda situação, que é tudo isso, 70 mais x menos 10. Quem é o volume V1? É o volume do espaço ocupado pelo gás na situação 1. Isso aqui é um cilindro, né? Um tubo cilíndrico. Então, o volume de um tubo cilíndrico é a área da base vezes a altura, que na situação 1 é 45. E aqui, quem é o volume V2? É a área da base vezes a altura, que nessa situação é 40. Então, vamos ver aqui como é que fica. P1V1 igual a P2V2. Quem é P1? É a pressão do gás na primeira situação. Quem é o volume V1? É a área da base vezes a altura na primeira situação. Pressão P2 é P'G, que é a pressão do gás na nova situação, na segunda situação, vezes o volume V2, que é a área da base vezes a nova altura, que é aquele x menos 10. Corta a área da base, que é igual, é a mesma situação, o mesmo manômetro, né? Então, não mudou nada. Ficou PG vezes H igual a P'G vezes H'. Substituindo os valores, PG deu 72, H na primeira situação é 45, P'G a gente vai achar, e a altura na segunda situação é 40. Pode fazer as contas. Pode fazer as contas que você vai achar que P'G é igual a 81 centímetros de mercúrio. Mas chegamos nessa expressão aqui, ó, que P'G é igual a 70 mais x menos 10. Substitui aqui agora o valor de P'G, que é 81. 81 é igual a 70 mais x menos 10. Passo 70 para lá. 81 menos 70 dá 11.
11 é igual a x menos 10. Passou menos 10 para lá, fica positivo. X é igual a 21 centímetros. É aquele nível X, ok? Não é uma questão fácil, é uma questão difícil, porque envolve duas situações, que é uma transformação isotérmica e também a experiência de Steve, tá? Que fala que pressões, pontos no mesmo ponto possuem pressões iguais. Tá? Uma questão bem interessante aí. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Questão 6. Vamos lá. Um recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atmosferas. Sem deixar variar a temperatura, são retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atmosfera. O número de mols inicialmente no recipiente era de quanto? Vê, pessoal, vamos com calma. Como é que pode variar a pressão? A pressão variou de 3 para 1 atmosfera. Se não variou nem a temperatura, sem deixar variar a temperatura, olha aqui, não variou a temperatura e também não variou o volume, porque ele diz que o recipiente é rígido, ou seja, não se contrai nem se expande. Como é que conseguiu isso? Claro, consegui. É possível? Por quê? Porque retirou-se número de mols, retirou-se mols lá de dentro. Seria algo assim. Imagine que você esteja numa sala toda fechada, com 50 alunos lá dentro. Esses 50 alunos exercem uma certa pressão. O volume ocupado é o volume da sala, não mudou. As paredes são rígidas. Vamos considerar que também não tenha mudado a temperatura. A pressão que os alunos estavam fazendo era um valor. Para diminuir essa pressão, eu tenho que retirar alunos. Quando eu diminuo a quantidade de alunos, a pressão diminui. Você estar no estádio de futebol, lotado o estádio de futebol, aquela torcida exerce uma pressão muito grande. Mas se você tem uma situação em que só tem 10% dessa torcida, a pressão diminui. Então, tirando a quantidade de mols, uma certa quantidade diminui sim a pressão, mesmo que não varie o volume nem a temperatura. Tá bom? Então, vamos lá. Volume inicial é igual ao volume final, porque o recipiente é rígido. A pressão inicial é 3 atmosferas. A temperatura inicial é igual à temperatura final, ele afirma isso. O número inicial de mols eu chamei de N, e o número final de mols, retirou-se 4 mols, portanto N menos 4. Ele quer saber qual é o número de mols inicialmente lá nesse recipiente. Ou seja, ele quer saber N. A pressão final caiu para 1 atmosfera. Escrevendo a equação de Clapeyron para a situação inicial, pode ser PI vezes VI igual a NI RTI. É a pressão, é a situação inicial. Para a situação final, a equação de Clapeyron fica PF VF igual a NF RTF. Se nós dividirmos uma equação pela outra, porque podemos fazer isso, vai ficar PI VI sobre PF VF igual a NI RTI dividido por NF RTF. Corta o raio, corta a constante universal, corta o volume inicial com o volume final e corta também as temperaturas. Ficou o quê? PI sobre PF igual a NI sobre NF. Quem é PI? 3. Quem é PF? 1. Quem é o número de mols inicial? N. E o número de mols final? N menos 4. Então, multiplicando aí, vai ficar 3 que multiplica N menos 4 igual a N. 3N menos 12 igual a N. Passo o N para o lado esquerdo. Vai ficar 2N igual a 12. N igual a 6 mols. Era a quantidade de mols inicialmente no recipiente. Ok? Tranquilo essa questão? Acho legal essa questão. Muito legal mesmo. Uma questão mediana, uma questão que dá para todo mundo resolver. Ok? Próxima questão, vamos lá. Próxima questão. Questão 7.
Vamos ver então a questão 7. Uma bolha de ar formada junto ao fundo de um lago, a 5 metros de profundidade, escapa e sobe à superfície. São dados pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e densidade da água igual a 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Considerando constante a temperatura da água, pode-se concluir que o volume da bolha na subida permanece o mesmo, aumenta 5%, aumenta 10%, 20% ou 50%. Pessoal, quando a gente tem... Vamos botar aqui a figura, bora. Vamos botar aqui a figura. Ele diz que a profundidade inicial é de 5 metros, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, deu a densidade da água e olha a situação. Você tem uma bolha aqui, ó, lá embaixo, a 5 metros de profundidade. Qual é a pressão que está sendo exercida nela aqui, nessa bolha? Tem a pressão hidrostática, que é a pressão da coluna desse líquido sobre ela, e tem também a pressão atmosférica, que está empurrando o líquido, que consequentemente empurra a bolha. É bolha ou é bola? Deixa eu ver aqui. Bolha ou é bola? Bolha. É tanta questão que a gente está resolvendo que endoida. Então, ó, essa bola aqui está sofrendo a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido sobre ela. Quando solta-se essa bola sobe até a superfície, ó, olha aqui, ó, na superfície. E quando ela chega na superfície, a pressão sobre ela diminui. Por quê? Porque não tem mais o líquido pressionando ela. Só que pressiona ela é a atmosfera. Então, diminui a pressão, consequentemente, aumenta o volume da bola. Claro. Então, vê só. A gente vai ter P1V1 igual a PFVF, porque ele afirma que a temperatura permanece a mesma. Quem é a pressão inicial? É a pressão aqui embaixo, que é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Olha aqui, ó. Pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é DGH. Vezes o volume inicial igual. Quem é a pressão final? É a pressão somente nesse ponto, que é a pressão atmosférica apenas, vezes o volume final. É só substituir, ó. Quem é a pressão atmosférica? 1 vezes 10 a quinta. Mais a densidade da água, 1 vezes 10 a terceira, vezes G, que é 10, vezes a altura inicial, a profundidade, que é 5 metros, vezes o volume inicial. Igual, quem é a pressão atmosférica? 1 vezes 10 a quinta, vezes o volume final. Eu posso somar 1 vezes 10 a quinta com esse número aqui todo? Depende, só posso somar se esse resultado aqui também tiver com a mesma potência que essa daqui na frente. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Deixa eu voltar aqui. Quanto é 1? 10 a terceira vezes 10, dá 10 a quarta. 1 vezes 5, dá 5. Então, isso aqui tudinho vai dar 5 vezes 10 a quarta. Pode ser somado com 1 vezes 10 a quinta? Não. Então, a gente fez isso, para botar no mesmo expoente. Isso aqui, ó, dava 5 vezes 10 a quarta, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a quinta. Agora eu posso somar. 1 mais 0,5 dá 1,5 vezes 10 a quinta. Pode cortar o 10 a quinta, ó, e a gente vai ter que 1,5 VI é igual a 1 vezes VF, que dá VF. Ou seja, se no início o volume inicial era um determinado valor VI, o volume final agora é 1,5 VI, ou seja, aumentou 50%. Ok, pessoal? Ou seja, é 50% maior, aumentou 50% o volume final. Beleza? Tranquilo aí? Maravilha, vamos aqui para a nossa próxima questão. Deixa eu ver se dá para a gente fazer. Vamos fazer a última questão. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de uma atmosfera.
e temperatura de 27 graus Celsius. Considere R igual a 0,08 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Considere π igual a 3 e para o ar, comportamento de gás ideal e massa molar igual a 30 gramas vezes mol elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 30 gramas por mol. No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas correspondente é igual a quanto? Vamos ver como é que a gente faz. E, na verdade, a gente não vai resolver a última questão, não. Tem mais questão aqui, tá? Tem mais um tempinho de aula, que eu olhei aqui para o outro relógio. Vamos ver. Olha a situação qual é. Ele deu o diâmetro dessa bola, 20 centímetros, deu a pressão inicial da bola, 1 atmosfera, deu a temperatura inicial lá no gás, dentro da bola, 27 graus Celsius, deu a constante universal dos gases, deu π igual a 3, deu a massa molar e quer a massa de gás, a massa do gás aí nessa questão, nessa situação. Bom, vê só. Primeiro, pela equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Só que Nzinho, a gente sabe que é Mzinho dividido por Mzão. Mzinho dividido por Mzão. Substituindo, teremos a massa do gás, que é o que a gente quer calcular, a massa molar, que ele já deu, tá aqui, ó. A gente vai ter que passar isso para quilograma, tá? Deu a constante universal dos gases, tá aqui tranquilo. Deu a temperatura em graus Celsius, tem que passar para Kelvin, ó. Graus Celsius vai ter que passar para Kelvin aqui. Deu a pressão em atmosfera, pode deixar em atmosfera mesmo, porque a constante também está em atmosfera. E não deu o volume da bola. Como é que eu vou calcular esse volume da bola? O volume da bola é o volume de uma esfera. Qual é a forma para calcular o volume de uma esfera? O volume de uma esfera, ó. Já botei logo a temperatura aqui, ó, para Kelvin, soma 273, já tem a temperatura em Kelvin. E agora vamos calcular o volume. Como é que eu calculo o volume? 4/3 de πr3. Como ele disse que π era igual a 3, é só cortar aqui, ó. Corta π logo que é 3 com 3, ficou que o volume é 4r3. Mas quem é o raio da bola? Se o diâmetro é 20 centímetros, o raio é 10 centímetros. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes o raio, que é 10 elevado ao cubo. Centímetros cúbicos. Mas eu tenho que transformar o volume para litro. Olha aqui, ó, em litro. Ó. Então, para poder transformar de centímetros para litro, eu transformo para decímetros cúbicos. Porque decímetro cúbico é litro. Então, para passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, dividido por 1000, vai dar 4 litros, tá? Então, ó, faltou aqui, deixa eu logo colocar aqui para ficar na sequência certa. Espera aí. Então, tá aqui, ó. Muito bem, voltando para a nossa situação maravilhosa. Então, vê só, a gente calcula o volume aqui, que deu 4 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, que é igual a 4 decímetros cúbicos, ou 4 litros. Aí, ó, vamos substituir aqui agora. Ó. Quem é a pressão? 1 atmosfera, vezes o volume, que deu 4 litros, igual a massa que a gente quer calcular, dividido pela massa molar, vezes R, ó, o R a gente botou 8 vezes 10 a menos 2, tá? Tá aqui, sem problema. Vezes a temperatura, que é 3 vezes 10 ao quadrado. Então, ó, 10 a menos 2 com 10 ao quadrado, tchau, pode ir embora. Vai ficar 4 vezes 30 dá 120, igual a 24 Mzinho. Ou seja, Mzinho é igual a 120 por 24, que dá 5 gramas. Por isso que a gente não utilizou aqui, ó. Usou a massa molar em grama mesmo, deixou em gramas, e aí a resposta foi em gramas, que era o que ele pedia. Resposta na letra B de bola, ok? Tranquilo aí?
uma questão um pouquinho trabalhosa, viu? Não é fácil essa questão, um pouquinho trabalhosa. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha, ao atingir a superfície do lago, corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quando do início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como sendo 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, dá no mesmo, a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água sendo 1 grama por centímetro cúbico, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bola durante esse movimento, se não houve variação de temperatura significativa durante a subida. Pessoal, essa questão é o inverso de uma questão que a gente acabou de fazer aí, da bolha, né? Também a mesma bolha que estava lá embaixo e depois subiu e a gente viu que a variação foi de 50%. Então, tá aqui a solução. Ó. Ele tem um volume inicial, que é um certo volume V. Ele diz que o volume final aumentou 50%, portanto passou a ser 1,5 V. Que a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal. Que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Deu a densidade da água e quer saber qual é a altura inicial na situação. A mesma situação daquela questão anterior. Então, ó, a gente vai dizer que P1, PI, VI é igual a PF, VF. Na posição inicial, a bolha está sofrendo a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, DGH, vezes o volume inicial igual a pressão na parte final, no estado final. A pressão é apenas a pressão atmosférica vezes o volume final. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, está aqui, ó. A densidade, se a gente passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, vai dar 1 vezes 10 a terceira, a densidade. Vezes G, que é 10, vezes a altura inicial, que ele quer saber, essa profundidade aqui, ó. Vezes VI, que a gente chamou simplesmente de V, é igual a pressão atmosférica na parte final, no estado final, vezes o volume final, que ele disse que é 1,5 V, aumentou 50%. Pode cortar o V de um lado e do outro, ó. Corta o V aqui com o V aqui, tchau para tu. Vai ficar 1 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a terceira, com 10 dá 10 a quarta, H, igual a 1 vezes 1,5 dá 1,5 vezes 10 a quinta. Ó, cortou o V aqui, ó. Vou cortar agora depois. E, repetindo a equação que a gente acabou de escrever, é só passar 1 vezes 10 a quinta para cá. Ó. Vai ficar 10 a quarta vezes H igual a 1,5 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta, que dá 0,5 vezes 10 a quinta. Posso cortar esse com esse? Pode, desde que deixe um 10 aqui. Ou podemos escrever assim, ó. 10 a quarta HI, 10 a quinta, eu peguei um 10, multipliquei o 0,5, deu 5 vezes 10 a quarta. Corto 10 a quarta, a profundidade é a profundidade de 5 metros, letra C. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 10. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, porque... Espera aí. Questão 10. Espera aí, aqui de novo. A partir da letra B que não está vendo, né? Vamos ajustar aqui para poder ver, senão complica. Muito bem, aqui. Questão 10, vamos lá? Um balão de borracha contém 3 litros de gás hélio a 27 graus Celsius, com pressão de 1,1 atmosferas. Esse balão escapuliu e subiu.
À medida que o balão vai subindo, a pressão atmosférica foi diminuindo e, por isso, seu volume foi aumentando. Quando o volume atingiu 4 litros, ele estourou. A temperatura do ar naquela altura era de 7 graus Celsius. Calcule a pressão do gás em seu interior imediatamente antes de estourar. Então, pessoal, uma questão fácil, né? É da Lei Geral dos Gases, né? Ele deu volume inicial, 3 litros, a temperatura inicial, 27 graus Celsius, deu a pressão inicial, 1,1 atmosferas, volume final, 4 litros, temperatura inicial, 7 graus Celsius. Espera aí que aqui ficou... Não deu para aparecer aqui também. Espera aí. Espera aí. Até temperatura de 7 graus Celsius. Então, isso aqui vem para cá. Pronto, resolvido. Então, ó, esses foram os dados que ele forneceu. E ele quer saber a pressão final, quando o balão, imediatamente antes do balão estourar. Observe que as temperaturas que estão em graus Celsius, a gente tem que passar para Kelvin. Não pode trabalhar com temperatura Celsius. Soma 273, dá 300 Kelvin. Somou aqui 273, vai dar 280 Kelvin. Agora é só substituir lá na expressão da Lei Geral dos Gases. PI/VI sobre TI igual a PF/VF sobre TF. Substituindo os valores, ó, pressão inicial 1,1, volume inicial 3 litros, temperatura inicial 300 Kelvin, igual a PF vezes VF, que é 4, é o volume final, antes de estourar, temperatura final 280 Kelvin. Agora, fazendo as contas, né, cortou aqui, ó, 3 por 3 dá 1, 300 por 3 dá 100. Cortou aqui, ó, porque ficou 10 aqui, peraí. Cortou 4, aí entendi já, pode fazer as contas que dá isso. 4 com 280 simplificando dá 1 sobre 70, aí cortou um zero daqui com esse daqui. Enfim, faça as contas aí, deixa eu ver se tem, ó, cortou um zero daqui com um zero daqui. Depois simplificou, 3 por 3 dá 1, 30 por 3 dá 10. E fez 4 por 4 dá 1, 28 por 4 dá 7. Pode fazer as contas que você vai achar que a pressão imediatamente antes de estourar vale 0,77 atmosferas aproximadamente, ok? Aproximadamente, dá exato, 0,77 atmosferas. Letra A. Tranquilo, pessoal? A gente fica por aqui hoje e resolve o restante das questões. Qualquer dúvida, ou manda pelo zap, ou na próxima aula a gente pode tirar essa dúvida, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.